E começando mais um Portal Metafísico, e hoje nós estamos no último programa dessa temporada, desse ano. Eu estou muito honrada com o meu convidado especial aqui, daqui a pouco eu vou contar sobre ele. Se você ainda não se inscreveu no canal, meu nome é Karina Safira, já se inscreve para não perder nenhum desses episódios maravilhosos sobre espiritualidade e mistérios da existência. E hoje eu estou aqui com o meu querido mestre xamã, que ele fala que, na verdade, os outros que intitulam como xamã, porque ele é um estudioso de xamanismo, condutor de cerimônias, ritos, grupos de estudo, cursos e oficinas de xamanismo desde 91, é super precursor, é o meu querido Léo Artesi. Além de tudo, criador e condutor da jornada xamânica O Voo da Águia, que a gente vai falar daqui a pouco, palestrante e escritor dos livros O Voo da Águia e O Espírito Animal. Olha esse livro, super special, que ele acabou de me dar e eu estou super feliz com o presente. Fundador e presidente da Aliança Internacional de Xamanismo Universal e também do Céu da Lua Cheia. Fundador e diretor do espaço Akiva Urbana, que é um centro de estudos de xamanismo aqui em São Paulo. Idealizador do IEBX, que é o Encontro Brasileiro de Xamanismo, e da VMX, que eu sou apaixonada, adoro, já fui com a minha filha, já dancei e curti horrores lá. Virada musical xamânica. E também um título incrível que ele recebeu lá no México, do Conselho de Abuelos, que eu quero que ele comece, inclusive, falando sobre isso, de embaixador ancestral do Conselho Indígena Internacional. Léo, que honra estar com você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Você quer contar um pouquinho sobre... Vamos começar com esse conselho, com esse título que você recebeu. Como é que foi isso? Eu fui chamado... Tem umas pessoas que trabalham lá no México. Eu tenho ido muito para o México, né? Uhum. A gente tem feito trabalhos lá no México. Então eles me convidaram para participar desse conselho. É um conselho que é determinado pelos próprios abuelos de lá. E tem também apoio da Unesco, né? Então é um evento mesmo que acontece, que fui eu e uma outra pessoa que era um curandeiro eu não me recordo agora, me perdoem se é do Paraguai ou da Bolívia, mas ou do Equador, eu sei que era um andino, mas não me recordo, já faz um tempo, né? Então é isso aí, né? Esse título me permite portar as medicinas, né, do México, né? Que geralmente só os indígenas, né, os nativos que podem portar, né? Tipo peiote, essas coisas todas. Então eu tenho um certificado que me permite portar essas medicinas. Super especial, nossa. E eu queria falar um pouquinho sobre algo que você se considera, e que também quem anda com você com certeza te considera, que é um ótimo companheiro de viagem, que é como você se intitula. Né? Você, além de ser super, né, profundo, ter um conteúdo, um conhecimento super preciso sobre xamanismo e sobre 1000 outros assuntos interessantes, você também é super divertido e é uma ótima pessoa, um ser de luz, né? A gente, quando está do seu lado, a gente sente essa energia boa. Então, quem anda com você sabe que você sim é esse bom companheiro de viagem. E a partir disso, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou no xamanismo, quais foram suas influências. Faz tempo, né? Eu acho que eu comecei assim no mundo xamânico sem saber que era xamanismo, na verdade, não é? Eu fui salvo pela vida espiritual num processo de uma cura espiritual, que eu, quando eu tinha garoto, era um nenezinho de 3 anos, eu tive uma desidratação daquelas severas, não é? Então você imagina, eu tenho 67 anos, isso há 67 anos atrás. Se hoje já é uma encrenca, né? Você imagina 63 anos. Então eu tinha assim, um monte de coágulos, principalmente aqui na região do ouvido, né? Que o médico, na época eles falavam que desenganavam, né? As mães meu filho foi desenganado, uma coisa assim, minha mãe tinha isso na cabeça, e ele ia fazer uma única tentativa, que era ela setar meus ouvidos. E aí a possibilidade de eu ficar, se eu vivesse, não é? Seria uma possibilidade de 95% de ficar surdo, porque enfia lá umas coisas no ouvido e tal. Minha mãe, desesperada naquela altura, ela estava aceitando tudo, né? Foi nesse momento que apareceu uma médium chamada Cida, que depois se tornou a melhor amiga da minha mãe, né? Que incorporava uma entidade do mundo espiritual que chamava Irmã Esther. Então ela subiu lá em casa, foi lá em casa, disse que eu já estava ruinzinho, com os lábios roxos, estava muito magrinho ali, aquela coisa.
E eu não conseguia dormir, porque estava com os coágulos, devia dar uma compreensão no ouvido, alguma coisa assim, né? E minha mãe falou que, isso é a história da minha mãe, se tem alguma coisa que não é errado, a fake news foi ela que fez, não eu, hein? Faz muito tempo, eu não lembro assim. Com Era certeza. pequenininho. E aí, diz que só dela me pegar, assim, ela já, parece que deu uma acalmada, porque eu era muito agitado, não conseguia dormir. E ela olhou pra mim e falou pra mim: calma, mãe, que não vai morrer não. Fica tranquila que ele tem uma longa missão pela frente. Daí ela, incorporada da entidade, foi até a cozinha, pediu para minha mãe uma colher de azeite de oliva e esquentou no próprio fogão ali com um pouquinho de alho, um galinho de arruda, assim conta minha mãe, né? Deu uma esquentada ali, colocou 2 algodãozinhos ali, deu uns pinguinhos no meu ouvido, deu uma bênção, me botou para dormir. Foi naquele momento que eu dormi, que era uma coisa já difícil de acontecer. E aí, quando minha mãe foi me ver, eu tinha um rio assim ela não sabe se é um sangue, era uma substância que era negro, né? Que saía dos meus ouvidos, e eu não mexi, ela achou que eu estivesse morto. Daí ela pegou, me levou no hospital. Quando foi ver, o médico ficou sem saber o que falar, porque tinha sumido os coágulos, né? E aqui estou eu com o ouvido muito bem, graças a Deus, né? E então minha vida, desde que eu nasci, eu estou ligado a esse movimento de cura. Na verdade, eu me sinto que eu devo minha vida ao mundo espiritual. Então, antes de mais nada, xamanismo, para mim, é uma forma de expressão do mundo espiritual, né? O xamanismo, ele vem do Tug siberiano chamado Saman, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos. Então, eu sempre me senti desde pequeno muito inspirado. Meu pai era pai de santo, tinha um centro de Umbanda, então todas as vezes de quarta e de sexta-feira tinha sessão em casa, só que era minha casa, esse centro. Então eu morava em cima e a macumbada acontecia tudo lá embaixo, né? Então desde pequeno eu fui lidando com essa aproximação com os espíritos, né? Tanto que eu acho graça hoje em dia, eu fico pensando, porque na minha época as crianças tinham muito medo de fantasma. E eu chamava os fantasmas para brincar comigo, né? Meus amigos, os fantasmas. Eu via todo mundo em casa incorporado. Então eu acho que eu comecei ali, né? Já nesse contato com o mundo espiritual. Na minha casa, aos 11 anos de idade, eu ganhei meu primeiro atabaque, eu tocava ponto de umbanda nas sessões, lia a peça de Cáritas, quer dizer, eu já fui sendo introduzido. Minha mãe era benzedeira, meu tio é um conhecido, o pai de santo aqui de São Paulo, Sidão de Xangô, também que já fez a passagem, todos eles fizeram a passagem. E aí eu tive uma vida normal, como toda criança, se é que pode dizer que é muito normal, não é? Ou seja, eu jogava bola, ia na rua, essa coisa toda, mas sempre ligado nas coisas espirituais, né? O meu tio saía muito também, ia fazer, né? Hoje em dia não se faz isso, né? Mas fazer aqueles despachos na mata, nas encruzilhadas, que sempre fui seguindo aquele caminho da Umbanda, do Candomblé. Fui parar lá no Ixê do Apofonjá, na Bahia, com a Ia Estela, fui sendo levado em alguns lugares, né? E ao mesmo tempo eu comecei a me interessar por outras práticas de cura e de magia, né? Então fiz o Colégio dos Magos, fiz também estudei a gnose do Quarto Caminho, fiz tudo quanto é tipo, fiz tarô, aquelas coisas. Nunca joguei o tarô para ninguém, mas fui lá, fiz 5 cursos de tarô. Eu não Só jogava. Pra constar, né? Não é para constar, eu queria jogar, mas acontece que quando eu lia aquilo, eu jogava, eu acabava falando para a pessoa o que eu achava, e não o que estava na carta. Então eu me senti imprestável para. Olha, não é para mim, não é para eu fazer isso. E Não é sua história. Daí eu fui pro I Ching, não é? Que é meu oráculo é o I Ching. Uhum. Aí fui indo até que eu comecei a entrar pelo caminho da medicina chinesa e me tornei acupunturista e massagista oriental. Fiquei atendendo, tive clínica há alguns anos, cheguei a dar curso de acupuntura auricular.
e entrando pelo caminho das ervas também, né, como suporte do meu trabalho de acupuntura e massagem, óleos essenciais. Então eu ficava estudando isso até que nos anos 80, um pouquinho, acho que eram uns 86, 87 anos, chegou na minha mão um livro chamado Caminho do Xamã, do Michael Herner. Michael Herner foi o criador do neo-xamanismo, que é uma prática que ele desenvolveu estudando com o xamanismo tradicional, chegou a tomar plantas de poder, ayahuasca, etc. Mas ele foi inspirado a trazer práticas que pudessem fazer as pessoas entrarem nesses estados expandidos de consciência, só que dentro de uma realidade urbana. Então ele fazia isso através de respiratórios, de meditações, de toques de tambor, etc. e tal. E por incrível que pareça, foi o primeiro livro de xamanismo que eu li. Eu digo por incrível que pareça, porque agora, há 3 anos, eu fui convidado pela editora que comprou os direitos do Michael Herner para fazer a apresentação do Michael Herner no Caminho do Xamã. Uau! Então tem 5 páginas minhas ali, né? Que maravilha. Me orgulho disso, né? Porque foi um mestre para mim, o Michael Herner. E assim eu fui estudando outros livros também, todos esses grandes livros, fui estudando e fui também aprendendo com mateiros, fui fazendo viagens para fora, lá para o Peru, fui para os Estados Unidos, inclusive, fui conhecer a tradição. Você fala assim para os índios do Brasil, muitas pessoas falam, mas por que você faz xamanismo na pagelança? Porque o xamanismo vem de uma origem, na verdade, siberiana, ele é universal, mas tem uma origem siberiana. E eu não fiz pagelança porque a pagelança tem a ver mais com os nossos indígenas, não é? Dos nossos povos originários, que na época que eu estudava xamanismo, eles não ensinavam para branco. Eles tinham um conceito correto até, de que os brancos roubaram tudo deles, é verdade, roubaram as terras, roubaram, até as mulheres roubaram, né, numa época. Então eles tinham medo que se eles falassem, eles pudessem roubar os espíritos deles, né? Então era muito difícil você ter conhecimento com os pajés, essa coisa. Depois eu fui tendo com o tempo, não é? Estudando bastante o xamanismo, até que entrei em contato com a ayahuasca, em 91, né, pelo Santo Daime, e em 92 teve uma oportunidade para eu ir até o Peru, conhecer um xamã chamado Mateu Arévalo, que é o líder da comunidade de São Francisco de Pucallpa, no Peru, né? E fiquei fazendo um trabalho com ele uns 20 dias ali, servindo a ayahuasca, servindo a ele, não é? Nos trabalhos da ayahuasca, e depois ele me deu as bênçãos, né? Os ícaros, me passou as bênçãos para poder conduzir trabalhos de ayahuasca no Brasil, ao mesmo tempo que em 94, através do meu desenvolvimento no Santo Daime, eu também recebi as bênçãos do Padrinho Alfredo, do Padrinho Alex, para montar minha primeira igreja, que foi o Estrela Guia, e depois de 4 anos o Céu da Lua Cheia. Então faz 30 anos que eu dirijo também os trabalhos do Santo Daime, né, das igrejas do Santo Daime, juntamente com o xamanismo. E fui viajando, e fui aprendendo, e desenvolvi um caminho próprio, que é o xamanismo universal. E que eu quero que você conte um pouquinho, mas antes, eu lembrei de uma coisa que no curso de multiplicadores, né, eu me formei com você em 2022, e você falava algo que me marcou muito, que é o seu sim, que você deu tantas vezes na sua vida. Conta um pouco sobre isso pra gente. Não, isso é que eu não queria sair com os meus trabalhos para fora, não é fora do Brasil, eu não queria sair para fora de onde eu estava, lá em Itapecerica. Porque eu achava, mas vou sair, pegar uma gente muito. Os caras são muito diferentes da gente, vou lá. Tinha uma coisa mesmo de chegar até lá, né? E aconteceu um fato interessante, que minha esposa, a Cris, ela trabalhava naquela época dando um apoio para o governo, né? Ela foi, inclusive, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Ela trabalhava com a fome. Trabalhou com o presidente Lula também na campanha da fome, né? Ela é ligada a isso, ela é uma socióloga, né? Que desenvolveu esse apego às crianças, principalmente o tema da fome com as crianças, e conseguiu pela primeira vez levar
alimentos orgânicos na merenda das crianças, né? Então ela era uma batalhadora. Ela tinha ido para Brasília um dia para fazer uma reunião. Também entrou na ONU, né? Foi representante na ONU de segurança alimentar também. E aí ela me fez a cabeça para ir até lá para ensaiar meus hinos, não é? Lá do Santo Daime. Eu não queria ir, tanto, só que ela sempre me convence, né? Ela me convenceu aí um dia, assim, imagina eu lá no avião com 2 tubadoras nas costas. Fui lá, fizemos um trabalho ali curto, e tinha um italiano na época ali, né? Um italiano chamado Gianluca, que no final ele falou assim: olha, você é descendente de italiano, eu sou descendente de italiano. Você não quer ir lá para a Itália, na terra dos seus ancestrais, levar seu trabalho, é tão bonito, etc. Aí eu falei assim: olha, claro, sim, claro que eu quero ir, então, mas você sabe quando você dá um sim, como aquelas pessoas que se encontram na rua, vai um dia lá em casa e passa aí para tomar um café, mas não te dá o endereço, né? E você também não pergunta, tá bom, vou lá, tá, vamos lá, vou tomar esse café aí. Mas eu achava que era uma coisa mais ou menos assim. Ao mesmo tempo, depois de um tempo que aconteceu isso, uns 15, 20 dias, veio um italiano num voo da Águia, num desses meus trabalhos, e gostou do trabalho. Como é que ele chegou lá? Ele estava numa pizzaria, e é uma coisa não muito difícil de ver um italiano dentro de uma pizzaria, né? Bem difícil. E ele estava falando com a pessoa que estava com ele ali, que ele gostaria de conhecer a ayahuasca, que ele tinha ouvido falar, tal, não sei o quê, e tinha uma pessoa lá que ia nos nossos trabalhos, lá no Céu da Lua Cheia. Nós falamos: vocês estão falando da ayahuasca aí? Poxa vida, olha, nesse sábado aqui nós vamos ter trabalho, tá? Você quer ir? E ele veio, gostou. No final, o que ele disse? Nossa, Léo, não quer ir para a Itália? E eu, a mesma coisa, né? Eu falei: tá bom, vamos. Só sei que depois de mais uns 10 dias, me liga o Gianluca ali, falou: Léo, pega lá os dados seu e da sua esposa, que eu estou comprando as passagens para você ir para a Itália. Pronto. Falei: pronto. Já tinha endereço. Agora não tinha jeito. Não tinha jeito, fiquei super feliz, mesmo que não acreditando um pouco. Naquela época, não sei se você pegou a época do E-Group, Yahoo Groups. Ah, sim, lógico. Então, daí ali que eu comecei, a Yahoo Groups, Xamanismo Universal, né? Daí eu tinha um grupo lá, falei: eu tô muito contente, gente, vou pra Itália, levar o voo da Águia, etc e tal. Aí tinha uma mulher que fazia parte do meu grupo, uma portuguesa, ela falou assim: poxa, você veio pra Itália, por que você não veio pra Portugal? O que eu disse? Sim. Sim. Aí, legal, vamos pra Portugal então. Aí tinha uma pessoa da Espanha que ouviu e falou: então você veio pra Espanha aqui também, então não sei o que eu disse. Sim. Sim. Aí quando eu cheguei, a primeira vez que eu já fui para fazer esses 3 países. Fazer trabalho espiritual nesses 3 países. Né? Aí quando eu tô lá na Itália, eu falei assim: tem um grupo da Suíça aqui do Lugano que tá louco para te conhecer, então não sei o que. Você topa aí? Sim. Sim. E assim eu fui dizendo sims. Na medida que eu ia fazendo esses trabalhos na Europa também, e a gente de outros países. E eu sempre falei sim, mas eu não falo sim só para a Europa, não só para os Estados Unidos. Falo para Mogi das Cruzes, falo para Bertioga, falo para tudo quanto é lugar. Então hoje eu tenho um calendário misto, que é composto do programa Xamanismo Sem Fronteiras, que é o que eu faço. Nós já fomos a mais de 20 países. Uau. E várias cidades desses 20 países também, né? E também dos 27 estados brasileiros, nós fomos em 25. Tá faltando só Tocantins e Acre. Tocantins a gente tá vendo de o ano que vem lá, que eu recebi um convite. E disse? Sim. Sim. E Acre também, né? Acre, né? Acre eu acho um pouco mais difícil, porque tem tantos núcleos lá de ayahuasca, dos mais tipos, né? Mas se vier... Why not? Sim. Então esse aqui é o meu esquema do sim. Muito legal. E aí a gente estava falando que você criou o xamanismo universal. O que difere o xamanismo universal do xamanismo tradicional? Bom, xamanismo tradicional, o que é o xamanismo tradicional? Já diz o nome, é a tradição. Ou seja, a tradição, geralmente, a transmissão é por hereditariedade. Ou seja, o avô é xamã, e que passa para o pai, que passa para o filho, e assim vai. Geralmente, não sempre. Às vezes, se a pessoa passa por alguma coisa radical, assim, por exemplo, recebe contato com um raio, né? Tem um raio que pega nela, ou ela tem uma coisa, um desvio assim
que a gente poderia chamar assim de uma psicose, talvez alguma coisa assim que se torna muito diferente, quer dizer, Uma doença também. uma doença tal, é que você pode se desenvolver dentro do xamanismo tradicional, ou seja, tem a ver com tradição. E tem do outro lado o neo-xamanismo, que foi isso que eu já falei do Michael Hearn. Agora tinha uma coisa que aconteceu com o tempo, né? Porque quando eu comecei, entre todos nós, a gente falava dos irmãos do caminho. Então a gente não ficava criticando um outro, a gente sabia que tinha diferenças, cada um da sua, né? Mas se desenvolveu uma coisa das pessoas, de algumas pessoas do xamanismo tradicional criticarem os neo-xamanistas porque diziam que eles banalizavam as práticas nativas. E aí tem uma verdade. Tem uma banalização, sim. Mas não é só com o xamanismo. Todo movimento que atinge o sucesso, um cume, ele vai ser alvo da banalização. Você para um pouco para pensar hoje o cristianismo, quantas práticas que adviram do xamanismo. Alguns deles sérios, como a Umbanda, né, e outras práticas ali, né? Mas tem muita coisa ali que, não, quando você prestar atenção, não expressa muito o que é Jesus, né? Sem dúvida. Principalmente essas pessoas assim que são agressivas. A gente vê às vezes pastores assim num posicionamento que mais parece um malandro de rua do que uma pessoa espiritualizada mesmo, né? Que critica, que incita a violência, não é? Isso não é coisa de Jesus. Isso é uma banalização também. E tem pessoas que banalizam. Eu mesmo, por exemplo, às vezes eu recebo umas mensagens, o cara fala assim: oi, Léo, eu fui lá no voo da Águia, nossa, massa, hein? Achei massa o trabalho e tal. Eu tenho um grupo de meditação que a gente se reúne uma vez por mês. Você não quer me vender um pouco do chá para eu tomar junto com eles? Tal? Uma vez que ele foi, já queria servir, já queria comprar, né? Então tem banalização, tem tudo. Mesma coisa, eu vi isso no tarô. No tarô eu lembro que tinha uns cursos de finais de semana. No dia seguinte, o cara estudava até o domingo, no dia seguinte o cara já abriu uma banca, já estava atendendo, depois de 3 meses estava dando aula. Hoje tem um monte de curso online, né? Que você faz assim, coisa que poucas horas. Pura banalização, né? Então tem esse fenômeno, mas não é só no xamanismo. Sim. Florais de Bach, tudo tem. Tudo tem a sua banalização, principalmente quando atinge um grau de desenvolvimento que começa a ser atrativo para as pessoas, né? E aí do lado dos neo-xamãs, alguns neo-xamãs criticavam o xamanismo tradicional, dizendo que eles eram muito primitivos, que eles gostam de sofrer. Os caras tomam lá uma bebida, lá um chá e vomita, passa mal, depois tomam um rapé também, então passa mal, depois botam um colírio no olho, arde os olhos, depois eles entram numa tenda do suor, sai de lá, parece que está morto, tal, não sei o quê. Os caras são masoquistas, gostam de sofrer. E não entende a sacralidade, né, de tudo isso. Mas tem gente que gosta de sofrer. Tem uma verdade aí também. Tem pessoas que se vão numa prática xamânica, principalmente associada a medicinas da floresta, e se eles não sofrem, não vê sofrimento no outro, a pessoa não vomita, não passa mal, o trabalho foi fraco. Se apega ao sofrimento, né? Como é que foi o trabalho? Foi legal, mas... Só teve luz dessa vez. Não caguei nas calças, não aconteceu nada comigo. Não funcionou dessa vez. E é interessante, porque tem pessoas que realmente hoje eu vejo que eles não sabem consagrar a medicina. Eles tomam medicina como se estivessem tomando droga. Eles querem chapar. Não é festivo, né? Toma uns copão ali, tá, toca. Aí você pergunta onde é que ele foi, ele não sabe nem te responder direito onde é que ele foi, né? Então toma, infelizmente tem pessoas que tomam uma medicina como se fosse tomando aí uma droga mesmo. Uma droga mesmo, né? Procurando outra coisa, na verdade. Né? Então, mas em ambas, tem muitas coisas boas também. E eu estava no meio disso tudo, eu tenho amigo de um lado e tenho amigo do outro. Então, tanto amigo como do lado... Você vai ver aí no livro que em 96, que eu escrevi esse livro no início, foi em 96. Tá lindo, né? A Adna, nossa, eu amei. A editora Adna é fantástica, né? Eles têm um lindo, capricho super assim, caprichoso, incrível. Né? Nossa.
Em 96, em 96 você já vai ouvir falar desse movimento de xamanismo universal. Tá. Que a ideia que eu tinha é o seguinte, meu objetivo era fazer com que o xamanismo universal, o xamanismo ancestral, pudesse dar as mãos para o xamanismo, para o neo-xamanismo, e que juntos a gente possa fazer um mundo melhor. Ao invés de a gente ficar se criticando, vamos juntar o que é bom do outro aí, vamos fazer esse mundo melhor, vamos ajudar as pessoas, que é o que vale, o que interessa. Então foi aí que em 2005, junto com um grupo de amigos, de irmãos do caminho, né, que trabalham com xamanismo, nós criamos o Encontro Brasileiro de Xamanismo, onde nós fizemos exatamente isso. Nós convidamos os povos ancestrais, então, guaranis, ronicões, tinha vários ali, né, de várias etnias, Cariri Xocó. Convidamos também os neoxamãs, convidamos os cientistas, neurocientistas, psicólogos, convidamos o pessoal que faz a parte artística ali, o artesanato, convidamos as pessoas que fazem alimentos, que dançam, que cantam, e juntamos tudo isso em 11 dias de encontro, né? E até hoje ainda está de pé, talvez nós estamos fechando agora para quê? Agora em maio. Agora não sei se é maio ou se é abril, vamos ver direitinho. A gente faça o 7º Encontro Brasileiro de Xamanismo lá em Minas Gerais, né? Vou fazer lá em Minas, com o Glauber, né? Uma pessoa que está me substituindo porque eu já estou entregando, passando algumas coisas. Já. Ai, não fala tem isso. que passar, né? Tem que passar, tem que saber a hora tem que de deixar o legado também, saber lógico. a hora que a gente tem que deixar os mais jovens mesmo tomando conta, né? E assim eu desenvolvi esse xamanismo universal, não é, que ele se preocupa mais com o conteúdo do xamanismo, assim, a essência do xamanismo, tais como assim, o domínio do fogo, a respiratório, por exemplo, o melhor respiratório que eu vi em todas as práticas é o yoga. Eu uso o respiratório da yoga, fui compondo e usando como guia para tudo isso a roda medicinal, inspirado na roda medicinal dos índios norte-americanos, com essa inspiração, com também uma sobreposição do calendário celta que tem a ver com as estações do ano, que foi o que você viu lá no curso de multiplicadores, né? Então a gente gira nessa roda, tudo que a gente faz é nessa roda, meu calendário, etc. Então isso é o xamanismo universal, nem melhor nem pior, apenas diferente. Você tocou em pontos tão importantes, e um deles justamente, né, de a gente entender e saber discernir, né, o trabalho sério, né, de uma pessoa, de um xamã como você, de um estudioso de xamanismo. Eu gosto de ser chamado mais de ativista, de sabe? ativista. Porque é isso que eu faço, um certo ativismo. Você tem tantos movimentos, né? É verdade. Também é uma ótima palavra para você. Tem várias que cabem. Então essa importância mesmo, da gente entender com quem que a gente está indo, né? Enfim, fazer um ritual, uma cerimônia, né? A sacralidade daquilo, como que, né, é o mestre que está conduzindo e tudo mais, como isso tudo é muito importante. E você tocou num ponto, né, que obviamente eu estudei no Multiplicadores, que é a roda medicinal. Eu queria que você comentasse aqui com a gente um pouquinho sobre essa roda. A gente vai entrar agora no solstício de verão, né? E aí, de repente, você começa a falar sobre o verão, mas passar um pouquinho sobre sobre cada uma das estações e o que cada estação interfere na nossa vida, né, cotidiana. Primeiro, assim, para reduzir bastante, uma roda é uma representação simbólica do universo e dos poderes do universo, os poderes que estão através delas, as energias que rolam ali, né? Isso, se você for olhar na história, talvez primeira cerimônia que o homem fez, eu estou falando, o xamanismo tem uma raiz, segundo os estudiosos, de 40 mil anos, né? Na época das grandes glaciações, outros dizem que vieram dos seres extraterrestres, quer dizer, coisa antiga. É difícil a gente dizer é isso, é aquilo, não é? Mas a gente estuda todas as formas e vê que, na verdade, isso tudo se resume num grande mistério. Que a mesma palavra que os índios norte-americanos usam para grande mistério, usam para grande espírito, Wakantanka, não é? Muito interessante. Né? Wakantanka. Então, a roda é essa representação simbólica do universo e as suas interações. E talvez a primeira cerimônia foi um rito de estação. Eu tenho essa teoria. Pelo seguinte, qual era o grande problema que o homem tinha na humanidade? Era conseguir comida na antiguidade.
Até porque os franguinhos eram muito maiores que ele na época da pré-história, né? Só, Os frangos eram só os tiranossauros. Então, era um grande problema. E ele começou, não começou com uma aldeia. Ele começou com um povo que era nômade. Quando o homem era nômade, era um coletor da natureza que ia caminhando e ia comendo nos lugares onde ele caminhava e devia deixar sementes para os que iam passar depois dele também no chão. É assim que eu vejo, né? E aí ele começou a notar nessa caminhada que a terra passava por momentos de escassez e momentos de abundância. Esses momentos de abundância eram no momento da primavera-verão, quando o sol voltava que era para eles como se fosse um deus. Eu não sabia, né? A ideia para ele era um deus que tinha ali, que dava uma volta. Ele ia fazer uma viagem e aí ele voltava. Então, quando ele ia viajar, tinha uma escassez. Quando ele voltava, ele vinha trazendo toda a prosperidade. Então, ele começou a fazer, nesses instantes, um rito para fazer com que esse Deus, agradecer a esse Deus, mas pedindo para que ele voltasse dessa viagem para retornar também junto com ele toda a prosperidade que ele trazia. Não é? Então, eu sinto que foi ali que começou. E aí, dando um salto na história, ele descobriu esse homem daquele momento do planeta que tinha 8 estações, na verdade, não 4 como nós conhecemos, né? Que são 8 etapas de transformação pelas quais a Terra passa. E passou pela Terra, afeta nós também, não é isso? Claro. Assim como o inverno e o verão, que são mais radicais, olha como afeta os nossos hábitos, não é? No momento do inverno você quer ficar mais em casa, no momento do verão você quer sair um pouco mais, porque está calor, aquela coisa toda, né? Ele começou a compreender isso. Aí já mais na época dos celtas, uma coisa assim, foi um estudo mais profundo sobre isso, né? Então ele descobriu que essas interações eram feitas primeiro através dos 4 elementos básicos de toda a construção na Terra, que é fogo, terra, água e ar. E no meio de cada um deles tinha uma intersecção que criava uma alquimia cósmica também, que afetava a Terra, que se expressa, na verdade, no calendário agrícola. Então, pagão vem de páganos, não é? Que significa do campo. Então, essas 8 etapas pelas quais a Terra passa, era feito um rito de passagem para celebrar a saída de uma estação e a entrada de outra. Onde depois, o primeiro calendário foi juliano, né, que tem a ver com Júlio César, depois veio o calendário gregoriano, e esses calendários eram feitos, no pagão, eram feitos com base nessas estações. E quando chegou no calendário gregoriano, ele colocou 8 festivais católicos em cima dos calendários pagãos para não só acabar com a tradição, mas também para tirar todo o vestígio dessa tradição, porque ele absorveu os símbolos de cada uma dessas passagens. Por exemplo, agora nós vamos ter solstício de inverno. De verão. Uhum. Que lá no hemisfério norte é o solstício de inverno. Exato. Uhum. Que isso é outra coisa, esse é outro detalhe, uma sutileza que acontece com a gente aqui. Que a gente começa a fazer ritos de passagem. Do inverno no verão. Exatamente. Se a gente for copiar o que faz lá. O exemplo Natal. O Natal, né? Neve. O exemplo Natal. A roupa do Papai Noel. Pois é, então. E o que acontece? Nessa época se fazia o ritual da árvore. Porque o pinheiro é considerado a árvore sagrada do inverno, porque era a única árvore que permanecia intacta, porque as folhas das outras queimavam com frio. E aí eles enfeitavam as árvores com guirlandas, dizem que até com os amanita muscárias, não é verdade? Então, quando foi no solstício de verão, de inverno, que é marcado também pela noite mais escura do ano, aí veio a luz. Porque no mesmo tempo que você tem um dia, que é a noite mais escura do ano, no dia seguinte é o retorno da luz, porque você está já caminhando em direção à primavera, né? Um dia depois do solstício de verão. Uhum. Então é a luz que voltava no período da escuridão, e aí nasceu Jesus. Colocaram o nascimento de Jesus. E no solstício de verão para eles ali,
Que é o nosso solstício de inverno. O nosso solstício de inverno aqui, o solstício de verão para eles lá. Era o momento da colheita, da grande colheita, onde tinha os rituais do fogo, que eles pegavam as sementes e jogavam ao fogo, ofereciam ao fogo para agradecer aos deuses, para dar uma próxima boa colheita também no outro ciclo. E aqui a gente pula a fogueira de São João. Tudo a ver, né? E assim eles colocaram. Então você imagina, no solstício, os dois principais datas pagãs. Comemorativas, né? Porque um era o momento da grande colheita, né? Da noite maior do que o dia, e no outro era o dia mais longo do ano. Então eles colocaram no solstício de inverno e solstício de verão lá. São João em um. E nós ainda temos essa situação, né? Porque a gente vive com o norte na frente, quando a gente deveria viver com o sul à nossa frente, na Rosa dos Ventos. Se falar isso para uma professora de geografia, ela vai pirar. Dá tilt. Não é? Mas, na verdade, o que está em cima da nossa cabeça no hemisfério sul? É o Polo Norte ou o Polo Sul? Polo Norte. De onde vem o vento frio? Do Polo Sul. Do Polo Sul. E aí o que acontece? Quando os imigrantes vieram para cá, eles não fizeram a transposição de acordo com as estações, como era a base do calendário. Eles usaram as datas. Então se formou a egrégora. Que é bom também. Mas xamanismo você tem que estar alinhado com as estações, é diferente. A datação, o calendário sagrado tem a ver com as estações. Agora você não vai dizer que não funciona a egrégora. Lógico que funciona a egrégora. Na medida que tem uma repetição de muitos anos, muita gente fazendo, tem uma energia ali que é inegável. Claro, já está instalada, né? Até E no xamanismo universal a gente gira de acordo com ela, que corresponde também a várias partes do nosso ser, não é? Um é carreira, outros são os relacionamentos, a outra é o momento que você medita com a saúde, então você vai girando nessa roda. É isso que nós fazemos, né? Não é na egrégora você tem, por exemplo, Natal. Natal você tem no dia 25, no dia 26 já não é mais Natal. Aí você tem dia 21 o solstício de verão, no dia 22 é verão, no dia 23 é verão. São 45 dias, pelo menos, dessa estação que você vai viver, não um dia só. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês a roda medicinal, então, que o Léo acabou de falar. Olha aqui, né? Que inclusive vem dentro do livro Voo da Águia. Tá super encantador. E aqui, então, a gente tem a roda medicinal, girando sempre no sentido anti-horário, né? E com todas as estações do ano. Como o Léo já comentou aqui, o que a gente deve, então, prestar atenção e fazer em cada uma delas, né, Léo? Isso aí. Queria só mostrar para vocês, né, visualizarem o que a gente está falando aqui. E uma dica para o verão. O que a gente deve fazer no verão? Em que sentido? Físico, espiritual, emocional? Vamos começar com o espiritual. Não, o espiritual realmente você vai meditar nesse aumento da luz que está proporcionando, nesse momento da grande luz que está no planeta, de um ápice de energia, onde nos força a ir mais alto, não é? Mas ter e também a estudar os relacionamentos. Vai para fora, né? É esse momento de estudar o relacionamento não só com as pessoas, relacionamento com a tua vida, com todo o resto do teu ser, não é? É o momento da grande colheita, onde você vai se nutrir, onde você vai gerar alimento que vai para o nosso corpo, aquela coisa toda, é o grande da colheita. Aí você tem, por exemplo, no corpo mental, no verão, o desejo, o calor da paixão, né? Não é no inverno, não é no verão que tem a famosa paixão de carnaval, né? Já chegou o verão, calor no coração. E nos ensina a discernir, porque a paixão nos liga à pessoa como se fosse uma cola, mas é o amor que nos liga como um cimento, né? Então ajuda a gente a discernir na nossa colheita aquilo que realmente é verdadeiro para a gente, né? O que fica. O que fica. E nos ensina no corpo físico a comer coisas suculentas, comer alimentos suculentos, a tomar mais água, essas coisas todas, né? Então a estação sempre vai nos ensinar alguma coisa. No outono, por exemplo, tem que também tomar mais água. Por quê? Porque a gente está mais seco. Ressecado. Porque né? é o encontro da água, da terra com ar.
E o que são esses encontros? Quando você chega nas estações, a gente aprendeu que são 90 dias. Mas no meio de cada estação, vamos supor, 45 dias de cada estação, junta ali a energia da estação que está entrando com a energia da estação que está saindo. E aí forma, pela força dos elementos, uma nova estação. Uma outra, né? Então, quais são as outras? Você tem no elemento terra o outono. Uhum. No elemento terra e ar você tem a última colheita, que é significada pela última colheita da abóbora. Por isso é que lá nos Estados Unidos eles colocam Halloween, que celebra o Dia dos Mortos também, porque é o momento da última colheita que é a abóbora, acabei de falar dela. Né? Do Halloween. Se celebra o Dia de los Muertos. Sim. Enfim, é ali, No né? No momento México. do outono que a gente deveria estar celebrando o Dia dos Mortos, não no meio da primavera, como a gente faz, né? Em novembro. É. Isso pelas estações, que é no momento do outono que a morte simbólica da natureza. Então você morre no outono, e quando chega no meio do outono, você joga fora o peso morto. Já para um lado assim da metáfora para você trabalhar, né? Aí você tem o momento do ar, que tem a ver com o corpo mental. Aí você vai avaliar a sua palavra, vai verificar a sua missão na Terra, se você está andando com as suas palavras de acordo com aquilo que você faz. Walk the talk. Vai trabalhar os sonhos do futuro, que ali é o momento que simboliza o futuro. Aí chega no meio da primavera, no meio do inverno, você tem um encontro com o elemento fogo da primavera, e ar e fogo faz o quê? Quando você abana uma fogueira, Apaga. Ah, não, levanta o fogo, né? esse é o momento da germinação, é uma outra estação da estação da germinação, que é quando a semente que está vibrando no momento do inverno, no momento do inverno ela está fazendo isso. No outono e na última colheita ela está parada na Terra. Quando chega no momento do inverno ele recebe aquela energia do elemento ar e vibra. Quando chega ela recebe o momento do fogo, ela explode, germina a Terra. Então ela vai nos ensinando como a gente tirar os obstáculos da nossa vida, não é? Ver quais as coisas que estão estagnadas na nossa vida. Você precisa dessa energia de ar e fogo, assim como uma lagarta precisa dessa energia para poder virar uma borboleta ali no casulo, né? De romper com paradigma, romper com seus velhos conceitos. Então você vai tudo que existe na natureza existe dentro da gente. A gente vai trabalhando de acordo com os ritmos da natureza. Aí tem a primavera, que é o momento do fogo, é o momento do novo, né, das novas ideias, dos novos projetos. Aí o fogo que se junta com a água, depois fogo e água, no meio da primavera, que é o momento da fertilização da terra, que é outra estação, que é sincretizada também com Beltane, que é o momento onde as mulheres faziam, as bruxas faziam as poções de amor. É o casamento divino, onde os animais fazem a dança do acasalamento, onde aquela plantas cresceram e começam a soltar perfumes, essências, e vai atraindo insetos, vai atraindo abelha, e nas árvores o morcego ali e tal, que são os grandes jardineiros que fazem isso, e também representa, se for pegar a cultura céltica, o casamento do deus cornífero com Gaia. Deus cornífero, que é um deus na natureza, chamado Cernunnos, que foi associado, na época da Inquisição, com o demônio. Ele não é um demônio, ele é um deus da natureza, que quando faz amor com Gaia, dá o princípio de toda a criação. Aí você entra no verão, esse pico de energia que nós falamos, e o meio do verão, que é água e terra, que é simboliza que a água e terra é a concretude, ou seja, quando a água se junta com a terra, vira barro, vira casa, ou seja, aquela sementinha que caiu no outono, nesse momento, deu os frutos para você colher. Então tudo aquilo que você plantou no outono, você vai colher depois, no momento da primeira colheita. E assim fecha essa roda das estações, 8 estações. Por isso que você faz seu planejamento no outono. Não, eu faço meu planejamento no momento da germinação, para germinar as ideias. Aí eu vou até a primavera. Eu já sei todos os lugares que eu vou até dezembro do ano que vem.
Eu lembro que você tem um ano de Já tenho tudo, já tenho organização. já tenho, tá tudo lá. Eu só não publiquei, mas tenho todos os cursos, todas as viagens dentro e fora do Brasil, tudo. Fantástico. Todos os multiplicadores, tudo ali. Os trabalhos do Daime, tá tudo ali. Muito legal, ela é uma aula incrível aqui. E realmente como faz a gente pensar, né? Como a gente não, né, no Brasil, enfim, não segue exatamente esse ciclo da natureza, né? Que a gente deveria estar tão conectado. Então é bom a gente entender isso, né? E ver como que a gente resolve, né, no dia a dia. É claro que a gente não tem como fugir das datas comemorativas, mas como que a gente resolve isso no nosso próprio cotidiano? E aí uma pergunta que eu tenho que fazer, obviamente, né? Que senão também eu recebo muitas perguntas sobre animal de poder. Uhum. Então, essa é clássica. Eu queria a sua visão, né, sobre animal de poder e como fazer para encontrá-lo, né, na sua jornada, como é que você faz, como é que você recomenda e por que é tão importante. O animal é um totem, que na verdade não é só o totem animal que nós temos, como a gente trabalha no Xamanismo Universal, você tem um totem vegetal, um totem mineral, mas também tem um totem sombra. Um animal sombra, assim como você tem um animal de poder, de luz, que é o que todo mundo quer ver, né? Então, só que você tem um animal sombra, que é o que te ensina bastante também sobre si mesmo, você mesmo, né? O animal sombra é aquela parte em você mesmo que você não quer aceitar e que geralmente projeta nos outros, né? Aquela parte que nos faz beber mais do que a gente pode beber, gastar mais do que a gente pode gastar e falar algo que de repente se arrepende. Não é o demônio. Aquela parte dentro da gente que a gente deixa abaixo do nível da consciência mesmo, porque a gente tem muita vergonha também, né? Que todo mundo tem. Diz que todo mundo tem um sonho não realizado na vida, todo mundo já teve um amor não correspondido, né? E todo mundo tem um segredinho inconfessável. Então o animal sombra está por aí, ó. Tá nessa área daquela parte que a gente às vezes não se aceita. E quando a gente não quer aceitar o nosso animal sombra, é como se a gente não se aceitasse integralmente, porque a sombra pode ficar ao nosso lado, essa energia. Então o que a gente faz no Xamanismo Universal é usar essa sombra a favor de nós. E não como autossabotagem, como as pessoas fazem, gatilhos, né, que nos fazem sofrer de novo. E o animal de poder ele está associado, assim como sombra, à nossa missão na Terra. Então é onde a gente pode trabalhar, é aquele que a gente vai evocar os dons e talentos que nos ajudam a ser atingir completo. a nossa missão, viver a nossa missão, né? Porque na verdade você não chega só na sua visão, na sua missão. Você chega numa meta, você tem uma meta para fazer alguma coisa, você foi e você resolveu. A missão você não atinge, não resolve a missão, você vive pela tua missão. Então você pode contar com esses talentos, que a gente pode chamar até de um alter ego, né? Trazendo para uma coisa mais assim, psicológica, terapêutica, onde a gente aprende com isso também. Né? Depois que eu descobri, né, o Animal de Poder, o Animal Sombra, com você, inclusive, lá no Multiplicadores, que aliás eu super recomendo, o quão mais completo a gente se sente, né? Porque a gente tem esses dois totens que aí sim você consegue se compreender muito melhor. Né? E claro, dar foco na luz, mas saber qual é a sua sombra, né? Não ficar aquela coisa escondida, você sabe qual é ela e escolhe dar a luz ou não, né? E em que momento você vai atuar com a sombra ou com a luz. Então, enfim, sou muito grata realmente a ter nessa jornada com você de descobrir mesmo esses animais, né? Inclusive também os totens minerais e o totem vegetal, que também foi super importante. E quando eu faço isso, né, eu toco de vez em quando o tambor aqui e vejo, né, os meus clientes encontrando o quão diferente depois conseguem caminhar nessa vida, né? A pessoa se transforma. Com mais força. As pessoas que passam pela roda medicinal, como é que a gente chama? Safira, melhor? Safira pode ser. Safira, sem tomar nada. A pessoa só girando na roda medicinal, ela vai se transformar. Se você já fez algum grupo, então você vê a pessoa se transformando na sua frente. Não é você que está transformando a pessoa. Você está lá sendo um guia que está fazendo com que ela ande na sua roda medicinal e assim ela vai transformando sua vida. Isso é uma coisa boa para esclarecer, porque muitas pessoas quando vê, olha lá, multiplicadores tal, não sei o quê, da roda de estudo de xamanismo, os caras ficam fazendo curso de xamã. Não, ninguém faz curso de xamã.
Agora, nós fazemos uma formação para que a pessoa possa aprender a fazer com que o outro possa caminhar na sua roda medicinal. E é isso que transforma a vida da pessoa, sem precisar tomar nenhum tipo de substância, né? É isso que eu sempre falo, né? A própria natureza, né? Só de você estar caminhando na roda já é super engrandecedor, já é suficiente. Se quer complementar, você complementa, mas não é obrigatório, né? E eu queria que você contasse, você tem histórias muito divertidas, né? A gente deu muita risada no Multiplicadores e é sempre, né, muito engraçado também estar com você nessas histórias. Eu queria que você contasse um momento marcante, algo interessante que aconteceu aí, que você possa compartilhar com a gente. Alguma coisa interessante, marcante, Você chegou a conhecer a Fanny, né? Claro. A Fanny, ela é uma das pessoas que acha que eu tenho que escrever um livro ela tem essa... Das anedotas. Ela fala assim, como é que é? Como é que chama aquele negócio da televisão que faz assim que... Os humorísticos. Dos humoristas. Faz as trapalhadas, que faz comédias. Essas coisas. Bom, enfim, contar essas histórias engraçadas fazer um livro só para isso, né? Porque é muita história mesmo. Você imagina que são muitos anos, né? E a gente viu muita coisa interessante acontecer, né? Então nem saberia dizer qual delas, assim. Se você tiver alguma que você se lembre, você gostaria que eu repetisse, porque são tantas, né? Eu acho que assim com referente à ayahuasca, talvez seja uma assim que me veio na cabeça agora, que era muito interessante, que uma vez eu estava numa sessão de ayahuasca, porque às vezes a pessoa tem uma ideia que eu sou uma pessoa extremamente séria. Nossa, tem essa ideia. Não te conhece, né? Não conhece meus instrutores. As pessoas que eu passei. E acha que às vezes o xamã é um santo, tem que ser um santinho, sabe? Santo, cara tudo certinho, que tem a vida tudo certinha. E o xamã não é um santo, não é um ser iluminado, na verdade. O xamã, ele é um mensageiro. Ele é uma ponte entre o sagrado e o profano. Entendeu? E é um ser humano normal, com os defeitos humanos normais, que ele procura corrigir através das ferramentas que ele tem de autoconhecimento, né? De ligação com seus espíritos, mas é uma pessoa, é homem. Você vê que eu falo assim, eu sou um homem. Tá encarnado, né? Estou encarnado. E tenho meus defeitos. E a vida é assim. A vida é assim, você acerta, você experiencia, você erra, você corrige. Essa que é a questão. A questão não é você ter defeito. A questão é você reconhecer teu defeito e trabalhar para melhorar essa situação, né? Para você melhorar sua personalidade, enfim, né? Todas essas coisas. Então, não é assim, né? Então, um dia lá com o Mateus, eu estava num trabalho e ele chegou para mim assim, eu tava quase... Não queria nem tomar água, quanto mais tomar alguma coisa, né? A gente tava com um grupo de americanos, né? Aí naquela força, de repente eu escuto uma coisa assim, tof, tsh. Aí eu abro o olho, assim, um americano me abre uma lata de Coca-Cola. Mentira. Verdade. Não é possível. Verdade. Eu também achava que não. Eu falei assim, cara, essa mulher tá abrindo uma Coca-Cola aqui. Nossa. Aí ela começou a tomar Coca-Cola. E não contente com isso, ela foi servir Coca-Cola para os amigos dela. Eu falei assim, nossa, e eu olhava para a cara do Mateus, falei assim, agora ele vai dar uma bronca daquelas nas mulheres, né? E ele não falou nada, ele viu lá eles fazendo tudo isso, daí eu falei assim, Mateus, maestro, eu chamava de maestro. Depois ele virou meu amigo, né? Me deu as bênçãos. Maestro, mas se pode tomar a Coca-Cola dentro da cerimônia de ayahuasca? Ele olhou assim para mim, tava com um cachimbo na mão, só tomou uma baforada. Falou assim, Léo, eles não sabem. Falou só isso. Uhum. Aí quando eu olhei para ele, assim, pensei comigo, você não sabe, vai lá e explica. É só contar, né? É só contar. E ele ficou assim, ficou quieto, como se não tivesse acontecido nada, né? De repente começou um vomitor. Então, os caras tudo vomitando. Ele virou pra mim e falou assim, agora ele sabe.
Às vezes é preciso deixar acontecer. Agora ele sabe, né? Não vou esquecer mais. Quer dizer, então Fantástico. tem muita coisa, né? Eu acho que Sim. eu pesquei essa daqui, mas eu acho que eu ficaria aqui um par de horas com você. Nossa, realmente. Contando quanta coisa aconteceu. Se eu pudesse, ficava a tarde inteira aqui. Quem sabe eu faço esse livro, né? Não, você tem Vamos que ver. fazer. Com Eu agora estou certeza. fazendo, querida, eu acabei de entregar para a editora, agora eles vão fazer essa terceira edição do Voo da Águia, né? Voo da Águia. Então ela vai fazer a segunda edição, uma edição super especial do Espírito Animal, Tá. onde eu fui pesquisar mais de 400 animais, assim. Tá muito legal, eu tô gostando muito desse livro, já tá na mão dela, talvez a gente lance agora em fevereiro, março. Eu entreguei para elas também, para a editora, eu falo elas porque tem duas... São mulheres. São ok. mulheres, tem um homem também, mas são elas que discutem isso comigo, é isso, né? O outro é mais da área comercial. Mas eu estou entregando um livro infantil. Ah, na verdade, mentira. um conto infantil, Jura? Como vai chamar? As Aventuras de Solua. Uau. Já está na mão delas. Eu de vez em quando eu vou colocando um pedacinho do livro aí para esquentar, mas talvez a gente consiga até outubro, novembro lançar, não sei, Oba. aí vai depender da programação deles, né? E depois eu vou fazer um livro voltado também, eu já tenho uma programação bastante, né, com elas, assim, de fazer um livro sobre a roda medicinal mesmo, sabe? Porque tem muito pouco material aqui no Brasil sobre a roda medicinal. Uhum. Então eu tenho bastante. Eu Claro. estudei bastante, né? Roda medicinal faz mais de 30 anos que eu olho para essa roda, né? Não é que eu sou um gênio, é que 32 anos, se você não aprende, você é um burro, né? É outra coisa. Muito. Ai, que demais conversar com você aqui hoje. E então, assim, você acabou comentando já um pouquinho do seu, né, do próximo ano, né, o que vem por aí. Ah, tem mais coisas, mas eu não posso falar. Tem umas coisas que eu não posso falar. Mas já tem coisa interessante, mas então. eu acho que vai ter uma novidade que realmente vai... Vamos ver se acontecer, vai mexer bastante com as pessoas. E quando que a gente vai saber essa novidade? Se for, vai acontecer em abril. Em abril? É. Tá, vou ficar aqui Maio. na torcida. Vamos ver o que vai ser depois, hein? Pra quem quiser saber, é só entrar na página do Instagram do Léo Artesi. Não, eu não vou falar, não. Só Não, vou falar mas- quando tiver tudo certinho. Mas lá na frente em abril. Tá bom, em abril. Léo, obrigada, sua presença aqui. Uma honra estar com você, realmente. Sempre sentindo a sua energia e tanto conhecimento, tanta sabedoria. Obrigada Eu que mesmo. agradeço aí a sua gentileza de me trazer aqui. Né? Gratidão. Bem ansiosa para saber aí esses novos projetos, né, do ano que vem, dos próximos anos, né, de tudo que a sua mente brilhante e bem criativa, né, consegue movimentar. Você sim é esse ativista, essa pessoa que mobiliza, né, tantas causas tão importantes. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Quero agradecer vocês aqui, né, de terem acompanhado o programa até o fim. E se não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, né, Portal Metafísico. Esse é o último programa, né, dessa temporada, mas em breve a gente terá a nova temporada do Portal Metafísico. Muito obrigada e até mais. Legal. Gratidão, meu queridíssimo.